Bem, boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas na nossa 25ª Mesa Redonda Online. Essa mesa redonda faz parte do projeto de extensão educacional em tempos de isolamento social, um tema em debate. E durante essas 25 edições, nós temos procurado trazer professores e professoras de vários lugares do Brasil, várias universidades, de algumas universidades, para estar compartilhando suas experiências, compartilhando o conhecimento conosco. E nós vivemos agora, desde março, um tempo atípico. Eu costumo dizer que em toda crise é preciso que a gente entenda os perigos da crise, mas também entenda aquele momento como um momento de oportunidade. Oportunidade para pensar, para retomar algumas situações, para se refazer, se reconstruir, se desconstruir, para construir novamente. E a gente não consegue, assim, pensar numa educação musical que, muito embora nós tenhamos tido várias dificuldades desde março, dificuldade no que diz respeito ao acesso à internet de muitos alunos, mas nós temos a oportunidade, na verdade, de estar pensando estratégias, pensando algumas possibilidades para que a educação musical continue viva efetivamente na sociedade. Quando eu falo em educação musical, eu não falo na educação musical a partir dela propriamente dita, por ela propriamente dita, eu falo na educação musical diretamente articulada com outros saberes, né? Não tem como nós isolarmos a educação musical numa bolha e acharmos que tudo acontece a partir do seu campo epistemológico. Não. A gente articula conhecimento e nós temos conseguido fazer isso durante esse período da pandemia, trazendo professores aqui para discutir a educação musical infantil, a educação musical e a etnomusicologia, a educação musical e a banda de música, agora a educação musical e musicoterapia, na verdade, de que forma essas duas ciências, na verdade, esses dois saberes podem estar articulados. Ontem eu estava numa aula com o pessoal do nosso grupo de pesquisa, e eu dizia exatamente isso para eles: a educação, tudo que nós fazemos está para a sociedade, está para as pessoas, está para que nós possamos, na verdade, contribuir com uma transformação social. Então, os saberes precisam estar unidos, os saberes precisam estar conectados para que a gente possa provocar uma efetiva transformação social e assim contribuir com uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade onde todos tenham oportunidade, uma sociedade onde nós possamos realmente amar nosso próximo, cuidar dele, dar atenção a ele, dar oportunidade para ele. Então, quando eu penso em educação, eu penso numa educação transformadora, uma educação libertadora. Quando eu penso em educação musical e musicoterapia, eu penso que as forças, na verdade, elas se unem para produzir mais ainda em favor deste ser humano, em favor da sociedade, para que nós vivamos realmente num lugar onde tenha justiça, onde tenha fraternidade, onde tenha paz social. E é isso que nós estamos fazendo durante esse período na nossa mesa redonda. Nós estamos tentando, na verdade, convidar vários professores e professoras para a gente pensar junto, porque o ensino presencial vai voltar. Um dia, se Deus quiser, ele vai voltar. E como seremos quando chegarmos novamente nas nossas salas? De que forma olharemos para o mundo a partir do momento em que tudo isso terminar? Provavelmente não será com os mesmos olhos que tínhamos anteriormente, mas talvez com um olhar mais pronto, um olhar mais atencioso para aquela pessoa que está ali buscando conhecimento, buscando um maior protagonismo social, uma maior liberdade, uma maior transformação. Então, eu quero agradecer a todos e a todas que estão aqui conosco. Nós temos conosco alunos e alunas de Vigia, no Pará, de Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul, da capital, Belém do Pará. Temos alunos da Faculdade Zeste, da professora Laura. E é um prazer enorme tê-los e tê-las aqui conosco. Nós vamos dar início à nossa mesa redonda de hoje, que é exatamente sobre educação musical e musicoterapia, possibilidades e desafios para articulação.
Nós convidamos 3 professoras para estarem conosco aqui. Eu quero já agradecer as 3 professoras, depois eu vou fazer um agradecimento em particular, mas já agradecer o aceite de vocês. Vocês muito nos honram com a presença de vocês aqui. Quero agradecer também ao Glauber, que está aqui conosco, ao Daniel, que tem nos ajudado. Quero agradecer à professora Cristina, que está desde o começo conosco nessa parceria, nesse trabalho aí de reflexão sobre a educação musical. Hoje a professora Cristina está em 2 atividades ao mesmo tempo. Estamos aprendendo... Oi? Estamos aprendendo um pouco a ideia do que é onipresença, né? Estamos em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, falando um pouco ali numa sala, depois a gente sai e fala um pouquinho em outra sala. A professora Cristina está hoje aqui, na verdade, e está também em Osório, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, numa outra atividade. Então, é sempre um prazer tê-la aqui conosco, professora Cristina. Nós vamos iniciar a nossa mesa de hoje, tratando sobre educação musical e musicoterapia, com a professora Patrícia Costa. Tinha caído a internet dela, mas, graças a Deus, restabelecida, ela está aqui conosco. A professora Patrícia Costa, quero começar dizendo que ela é egressa do curso de licenciatura plena em música da Universidade do Estado do Pará. Ela é especialista em musicoterapia, ela é graduada em música e sócia fundadora e atual presidente da Associação de Musicoterapia do Pará. Ela realiza atendimento clínico com crianças que apresentam atrasos no desenvolvimento na fala, crianças com paralisia cerebral, TEA, né, e síndrome de Down, atuando na reabilitação física e cognitiva de seus pacientes. Atualmente é professora convidada no curso de pós-graduação em transtorno do espectro autista da FINAMA. Então, professora, seja bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco. Fique à vontade, a senhora tem 15 a 20 minutos para estar trazendo suas considerações. Eu peço que todos, por gentileza, com exceção dos palestrantes, desliguem seus microfones e suas câmeras para que nós tenhamos uma transmissão mais tranquila, tá certo? Um bom evento a todos e a todas. Boa tarde, caríssimos. Tá boa audição, professor? Me ouvem bem? Tá ótimo, tá ótimo. Quero começar com um obrigado muito grande e dizer que, mais uma vez, o professor Augusto segura na minha mão e me leva a superar mais um limite, mais um desafio. Esse tempo pandêmico não tem sido fácil, um mundo onde as comunicações tornaram-se digitais, e eu sou uma pessoa, os meus alunos, meus amigos, meus professores muito sabem de estar muito próximo, né, de sentir muito as pessoas. Eu confesso a vocês que essa foi um desafio aceito de coração. Disse não para muitas outras situações, mas quando o Augusto disse, vem com a gente, eu não consigo dizer não. Muito obrigada, professor. É muito bom estar nesse momento conhecendo pessoas novas e reencontrando alunos tão queridos. Obrigada, gente, pela oportunidade. Esse tema que foi trazido, ele é algo que a gente vem discutindo há muito tempo, né? E é algo que a gente discute, que a gente conversa, que a gente liga, mas que ele não chega em sua finitude, justamente pelas possibilidades e esses desafios da articulação que trabalhar numa área da educação e numa área da saúde, que trabalham com o mesmo elemento, a música, nos trazem, né? E daí, professor, tu me ajudas a colocar aquele slide? Eu quero começar compartilhando com vocês uma pergunta que é muito comum. Pode colocar para mim, professor, por favor. Toda vez que alguém me pergunta, ou que eu vou em alguma palestra, que eu falo que eu sou musicoterapeuta, que a minha profissão é essa, a primeira e mais comum pergunta que eu ouço, já tá valendo, professor? Quando eu digo sou musicoterapeuta, né, a pergunta mais comum é música o quê? As pessoas não conseguem nem completar a palavra e traz um estranhamento muito grande. Augusto, me dá uma ajuda, o slide já está aparecendo?
Chegou aí para vocês? Não, né? Deixa eu ver se agora vai. Tá chegando aí? Tá aparecendo aqui para mim. Então tá aparecendo. Pronto. Vou aumentar aqui. Obrigada, professor. Nada. Pode passar para a primeira, professor? Então, essa pergunta é muito comum. Música o quê? E daí vem os desvelos da confusão que o termo traz. Vai apertando para mim, por favor, Augusto. Aí pergunta, é musicalização? Pode apertar, Augusto. Ah, então é musicalidade. Então é educação musical, né? E, na verdade, tudo isso, musicalização, musicalidade, educação musical e musicoterapia, trabalham com um elemento em comum. Pode apertar, Augusto, que é a música. E é esse o elemento principal que nos agrega, que nos une, que nos traz aqui hoje para essa conversa, para esse compartilhamento de conhecimentos, não é verdade? Mas para a gente entrar um pouquinho mais na musicoterapia e para entender um pouquinho mais desse processo, eu gosto muito de trazer uma pergunta. O que a música desperta? Né? A música desperta as sensações, emoções, lembranças muito diferentes, dependendo de quem ouve, de quem tá presente nesse processo, nessa interação, não é verdade? Uma música, uma experiência que eu lembro muito viva em mim, foi numa aula de um grande professor na UEPA, quando ele disse assim, se alguém aqui lembrar de alguma música do Claudinho Buchecha, eu duvido, né? Mas assim, Claudinho Buchecha, para mim, na minha adolescência, foi algo muito importante, né? Então, Claudinho Buchecha é uma música que não é uma música comercialmente muito vendida, que não é uma música erudita, que não é uma música de arranjos rebuscados, ela acessa emoções muito fortes para mim, porque eu tenho uma relação emocional que foi construída durante a minha adolescência com essa canção. Então, uma música que pode não ter um valor para você, ela pode ter um significado muito grande para uma outra pessoa, para um outro indivíduo. E é disso que a musicoterapia parte, né? É o que na musicoterapia a gente chama de ISO, Identidade Sonora Musical. E aí a gente volta para a pergunta, né? Mas música o quê mesmo? E a partir das emoções que a música suscita em você, da experiência que você tem, é que a gente responde essa questão. Isso é a musicoterapia. Mas o que é a musicoterapia, né? Que relações existem da música na terapia? E existe uma diferença muito grande da musicoterapia e da música usada em terapia. Vocês já devem ter visto várias entrevistas, várias reportagens que mostram pessoas tocando violões em hospitais, pessoas que têm um projeto que tocam saxofone. A própria UEPA, aqui no Pará, tinha um projeto, um tempo desse, que levava um grupo, um coral, para cantar no hospital. Isso é musicoterapia? Não. Isso não é musicoterapia. Isso é música na terapia. Um efeito terapêutico que a música pode suscitar. Aperta para mim, por favor, professor. E daí, essas intervenções com música, elas podem ser classificadas de duas maneiras. A música em medicina, que é quando o paciente ouve uma música pré-gravada, oferecida por algum profissional da saúde, muito comum acontecer, gente, na UTI, que é uma música ofertada pelos enfermeiros, pelos médicos, muitas vezes pelos próprios acompanhantes dos pacientes, né? Ela vai trazer um efeito terapêutico de calma, de tranquilidade, mas ainda não é musicoterapia. A musicoterapia, para que seja musicoterapia, é necessário que exista a presença de um processo terapêutico conduzido por um terapeuta. E esse processo terapêutico, ele tem início, com a avaliação, com a investigação do ISO, com a investigação das necessidades biopsicossociais e de saúde dessa pessoa, a intervenção, né, onde você vai poder, através da avaliação, onde o musicoterapeuta vai poder, através da avaliação, observar os ganhos, o desenvolvimento e a evolução desse paciente, e a alta, certo?
Pode passar para mim, professor, por favor. Então, a gente traz a definição da musicoterapia, que é quando o profissional musicoterapeuta, atualmente no Brasil, esse profissional é graduado ou pós-graduado. Gente, são cursos presenciais. Infelizmente, tem muito curso à distância, vendendo curso de musicoterapia. É uma furada isso. Não adianta, você vai perder seu tempo, vai jogar o seu dinheiro fora, porque nenhum curso na área da saúde no Brasil é autorizado que aconteça à distância. É preciso que seja presencial e que haja estágio, carga horária de estágio cumprida para isso, tá bom? Então, o que é a musicoterapia? É a utilização profissional da música e dos seus elementos. Dos seus elementos, porque muitas vezes a gente não vai trabalhar exclusivamente como o consenso popular acredita, com música erudita, com piano. A gente vai usar sons mesmo. A gente vai usar instrumentos sonoros que nem sempre comporão música, certo? Para intervenção em ambiente médico, educacional e no cotidiano com indivíduos ou grupos. Qual o objetivo da musicoterapia? Otimizar a qualidade de vida das pessoas, melhorando as condições físicas, sociais, comunicativas e emocionais. Essa intervenção parte da investigação, da prática e do ensino clínico, e são baseados em padrões profissionais, de acordo com contextos culturais, sociais e políticos. A musicoterapia é um saber que tá inserido no campo da saúde, é científico e tem comprovação científica dos efeitos dela, tá? Aqui eu trago um quadro para vocês que mostra muito claro a diferença entre musicoterapia, que é exercida por um profissional, musicoterapeuta habilitado nisso, a música na terapia, que geralmente é utilizada em hospitais por enfermeiros, por médicos, por outros grupos que buscam trazer um bem-estar, uma amenização de alguma situação social, e a música como entretenimento, né? Quais são as maiores diferenças que a gente pode apontar? A música na terapia, ela tem um efeito terapêutico, ela vai ter um objetivo, após uma avaliação, que vai... Pode voltar, professor, por favor. Estou falando dessas diferenças ainda, né? E a principal diferença é que vai ter um profissional musicoterapeuta à frente desse processo, diferente da música na terapia, que tem o objetivo de atingir outras necessidades que não terapêuticas, e a música como entretenimento, que o principal objetivo é satisfação, prazer e interação social. Certo? Obrigada, professor. De um modo geral, a musicoterapia vê os seus elementos para desenvolver os potenciais e restabelecer funções, trabalhando, gente. A musicoterapia pode trabalhar na prevenção de alguma doença, de algum atraso. A gente pode utilizar um exemplo muito prático disso na prevenção do Alzheimer, por exemplo, na prevenção de déficits cognitivos, de perda de memória, na reabilitação, quando algum processo que teve impacto na saúde já aconteceu, com idoso, geralmente um AVC. A musicoterapia pode trabalhar até na reabilitação física, em casos de amputamento, no caso com pessoas com paralisia cerebral, ou no tratamento também, no caso de pessoas com atraso de fala, com afasias, com apraxias, certo? E daí eu vou trazendo para vocês algo que eu gosto muito de exemplificar e de mostrar quando eu falo de musicoterapia, né? Mas daí a gente também já começa a trazer a conversa da musicoterapia e da educação musical, porque a gente está falando de um elemento comum, de música, né? E quando a gente trabalha com música no ser humano, a música no cérebro, ela tem um efeito muito peculiar e muito diferente de todas as linguagens que a gente conhece. Passa para mim, professor, por favor. Próximo, professor. Está travando aqui para mim, mas... É porque eu vou colocando umas coisinhas muito bonitinhas. Tá vendo esse cérebro humano aí com as luzinhas acesas, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quais as áreas do cérebro humano vocês acreditam que são acessadas quando a gente ouve uma música?
Pensa um pouquinho aí. Você que já leu um pouquinho sobre as áreas do cérebro, hemisfério norte, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, corpo caloso, córtex motor, o hipocampo, que é onde guarda as nossas memórias afetivas. Quais dessas áreas será que a música acessa quando a gente ouve uma música? Aí eu trago uma citação que eu li no escrito da professora Alcântara, que é da Sabatella. Ela diz que participar de uma experiência musical envolve uma série de processos neurofisiológicos e psicológicos identificáveis e desenvolve atitudes motoras, perceptivas e cognitivas que ativam processos afetivos e de socialização. Só aí já tem algumas pistas para vocês, né? Olha só essa imagem agora. Nessa imagem, eu mostro para vocês todas as zonas cerebrais que são acessadas quando a gente apenas ouve uma música. Todas as zonas cerebrais do cérebro são acessadas apenas na audição de uma música. E daí a importância dessa conversa entre musicoterapia e educação musical. Olha que potencialidade a gente tem com o instrumento música que a gente está trabalhando. Ativa o córtex pré-frontal, que é responsável pela satisfação. Ativa a amígdala, que é responsável pela emoção à música. O córtex visual, quando a gente lê uma partitura, eu leio uma música. O hipocampo, que é onde a gente guarda as memórias musicais e as experiências afetivas. O cerebelo, que é responsável pelo movimento, quando a gente usa ao tocar o instrumento. E mesmo o córtex motor, quando a gente ouve uma música que você gosta, quem consegue ficar parado? Geralmente você bate a mão, o pé, sacode a cabeça, não é verdade? Tudo isso, gente, apenas ao ouvir uma música, todo o teu cérebro reage, ainda que não seja de forma consciente ao que tu esperas, certo? Próximo, professor, por favor. Ah, tá. Para o último, professor, por favor. Ok. Volta para a imagem do cérebro, professor, por favor. Eu quero usar essa imagem para fazer esse intercâmbio entre as possibilidades e os desafios que a gente tem com a musicoterapia e com a educação musical, tá? E tá falando para vocês uma pessoa que, como colocou o professor Augusto, né, veio da graduação de música. Eu já estive como professor em educação musical na infância, atualmente sou docente em nível superior de graduação e pós-graduação, então eu digo que eu vivi muito bem esses dois campos de atuação. Hoje eu estou apenas na clínica, apenas como musicoterapeuta, apenas não, que isso é muita coisa, né, atuando como musicoterapeuta somente, mas eu posso dizer para vocês que a musicoterapia e a educação musical, elas não se contradizem, elas se potencializam, porque a gente trabalha com o mesmo instrumento. Nós temos objetivo diferente. 15 minutos, professora. Temos objetivo diferente, é fato, mas isso não quer dizer que a gente é concorrente, certo? Eu mesma, como musicoterapeuta, quando eu sou a primeira a dizer para os pais dos pacientes que eu recebo, não vou ensinar no processo terapêutico o teu filho a tocar nenhum instrumento musical, mas ao observar que ele tem essa habilidade e que ele pode crescer e desenvolver no instrumento musical, dentro da educação musical, eu sou a primeira a encaminhar para um professor de música para que essa habilidade seja desenvolvida e que a música e a educação musical possam potencializar o desenvolvimento desse indivíduo. Muito obrigada, professor. Professora Patrícia, você finalizou? Finalizado, professor. Ok. Obrigado, professora. Obrigado, professora Patrícia. Eu já estava assim aqui querendo fazer algumas perguntas, mas a gente vai deixar para o final, a gente vai fazer algumas perguntas. Muito obrigado pela excelente fala, esclarecedora fala que a senhora traz para nós. Tá? Agora a gente vai passar a palavra, e eu já peço para que os nossos colegas que estão aí conosco,
Já, se tiver alguma pergunta para fazer, já se prepare aí, tá? Para que no final das falas a gente tenha a oportunidade de debater, né, de conversar, de refletir sobre o que os professores estão trazendo para nós. Nós vamos ouvir agora a professora Letícia Silva. Ela é musicoterapeuta, consultora educacional, ela é doutoranda em artes, PPG Artes pela UFPA, ela é mestra em artes, licenciada em música, especialista em educação especial, com ênfase na inclusão, especialista em arte e educação, pesquisadora do grupo de pesquisa Transtorno do Desenvolvimento e Dificuldade de Aprendizagem do PPG Artes UFPA. Professora Letícia, muito obrigado pela sua participação conosco, pelo seu aceite. A senhora tem de 15 a 20 minutos para trazer as suas reflexões. Muito obrigado. O seu microfone está desativado. Tentando ativar. Alô? Estão me ouvindo? Oi, agora sim. Agora sim. Boa tarde, desculpa o atraso, eu estava em atendimento aqui. Peço perdão pelo atraso e desde já agradecer o convite. Bom, vou falar um pouquinho sobre essas questões em relação à musicoterapia e educação musical, né? Falando inicialmente o que é música, né? Dando ênfase... Professora, desculpa. A senhora está falando com fone? Estou sem fone. Para botar o fone? De preferência que tá reverberando o som. Tá, só um minutinho. Pronto, já coloquei o fone. Gente, desculpa. Ótimo, obrigado. Bom, obrigada também. Para falar um pouquinho sobre a questão da musicoterapia e educação musical, eu vou falar um pouquinho sobre o que é música, como é que eu faço essa relação das duas. Atualmente, eu trabalho tanto com a educação musical como com a musicoterapia na minha profissão. E aí, assim, eu deixo bem claro a diferença do que é uma ou o que é outra, porque às vezes há muita confusão. E é aquilo que a Patrícia falou. A educação musical, ela tem uns fins para a educação, né? Para que uma pessoa aprenda a tocar um instrumento, tem essa finalidade pedagógica, enquanto a musicoterapia, ela é uma terapia por si só, né? Como o nome já diz. E aí ela tem fins justamente para um tratamento, para que a pessoa faça uma autorregulação, tem aí uma condição do paciente que a gente precisa compreender, não é pedagógico. Então, a gente precisa estabelecer essa diferença porque as pessoas fazem muita confusão, né? Porque ela faz uso, sim, da música, mas ela não é educação musical. Então, para falar um pouquinho sobre o que é música, para que a gente entenda essa diferença, eu trago aqui uma citação de Schaeffer, onde ele vai dizer justamente que música é uma organização de sons com a intenção de ser ouvida, né? E aí, compreendendo essa linguagem da música, a gente precisa entender que é uma linguagem universal, que faz parte da vida do ser humano e que ela está presente nas situações diversas, como uma forma de expressão e de comunicação. E aí, qual a relevância da música, né, para a gente? Porque ela permite esse desenvolvimento na criança, onde ela traz qualidades preciosas, como a questão da concentração, da coordenação motora, da sociabilização, a acuidade auditiva, o respeito a si próprio e ao grupo, a destreza também do raciocínio, a disciplina pessoal, o equilíbrio emocional, e muitas outras qualidades que influenciam positivamente na formação do indivíduo. Isso a gente pode considerar na educação musical? E a gente pode considerar a musicoterapia? Podemos. Mas aí a gente precisa saber aí distinguir o que vai ser levado em consideração na hora que a gente for trabalhar tudo isso na educação musical e o que isso vai ser levado em consideração na musicoterapia. Como que isso vai ser feito, né? O profissional ele tem que estar capacitado, ele tem que entender para justamente estar trabalhando essas qualidades aí. E aí, dentro da música, existe um processo que eu digo que confundem muito com a musicoterapia, que é o processo de musicalização.
Então, quando a gente trabalha a musicalização, seja para uma criança, seja para um adulto, para um adolescente, a gente precisa entender o que diz esse processo de musicalização. E aí o Brescia, 2013, ele traz justamente, ele vai falar que esse processo é um processo de construção do conhecimento, que tem como objetivo despertar, desenvolver o gosto musical, favorecendo esse desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir uma música, da imaginação, da socialização e da afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação. Querida Letícia. Oi. Você pode aproximar seu microfone, querida, só para ficar bem compreensível isso? Perfeito, tá. Obrigado. Tá, vou afastar aqui então para ver se eu consigo. Eu estou controlando aqui o. Tá. E aí, assim, quando a gente vai falar de musicoterapia, a gente precisa entender o que significa essa musicoterapia, o que ela é. Já que eu falo que a educação musical, dentro dela, a gente tem um processo de musicalização, que é um processo pedagógico para a criança justamente treinar o ouvido, aprender vários instrumentos, para que ela tenha uma regulação ali de cunho pedagógico, para que ela desperte ali aquele gosto por música, mas para que ela se autorregule, para que ela se desenvolva o cognitivo dela, mas tudo de forma pedagógica. É o aprendizado a partir de um instrumento musical, ou não, porque a gente pode estudar também através do corpo. O corpo ele pode ser um instrumento. Eu posso ter um instrumento musical, mas eu posso também usar o corpo como instrumento. E a gente precisa entender esse processo. E aí, quando a gente vai falar de musicoterapia, a gente precisa entender que o que é essa musicoterapia? Ela é um processo orientado por objetivos no qual esse terapeuta ele vai ajudar o paciente a melhorar, a manter ou restaurar esse estado que ele apresenta. Pode ser um estado de bem-estar ou um estado de uma condição patológica que ele tenha, de algum diagnóstico que ele venha apresentar. E aí a gente pode utilizar experiências musicais e essas relações vão desenvolver, através disso, mudanças, né, para que esse paciente se autorregule, mas nessa questão terapêutica. E aí tem um objetivo aí. E aí quem pode fazer musicoterapia? É o profissional da música ou de outras áreas da saúde, mas ele tem que passar por um curso de formação, seja por graduação ou pós-graduação, onde ele vai ter todo ali um fundamento, um treinamento, uma formação para estar atuando. E aí, duas coisas que eu deixo claro. A educação musical está na área da educação. A musicoterapia está na área da saúde. A gente precisa compreender isso. Então, a musicoterapia está no campo da medicina, ela que estuda o complexo som, ser, humano, som, para utilizar o movimento, o som e a música, com o objetivo de abrir canais de comunicação no ser humano para produzir efeitos terapêuticos, psicoprofiláticos e de reabilitação no mesmo e na sociedade. E aí, para ser mais objetivo, eu vou falar agora sobre um quadro aqui que eu faço diferença da musicoterapia, da educação musical e da educação musical inclusiva. Porque hoje em dia também existe a questão da educação musical inclusiva. Eu participo desse pensamento. Tu ser educador musical, trabalhar com um instrumento para uma criança que não apresenta diagnóstico é uma coisa. Tu ser educador musical e trabalhar com uma criança que apresenta diagnóstico é outra, porque tu precisa fazer uma adaptação aí pedagógica para atender essa criança. E aí, assim, eu estou fazendo musicoterapia quando eu faço isso? Não, eu não estou fazendo musicoterapia. Mas a gente precisa entender as necessidades desse ser humano que está ali na nossa frente, seja de forma educacional ou seja de forma terapêutica. E aí, quando eu falo sobre isso, por exemplo, na musicoterapia, qual é a finalidade? A finalidade é terapêutica. Se eu for fazer relação com a educação musical, a finalidade é de ensino musical, aprender um instrumento, a tocar um instrumento. E na educação musical inclusiva, é esse ensino musical, mas voltado a pessoas com alguma deficiência, com alguma patologia, algum diagnóstico que ele precisa ali, de alguma maneira, se organizar para conseguir aprender a ler, a escrever, a se locomover. E a gente pode fazer isso a partir do meio educacional? Podemos. Tá? Dentro da musicoterapia, essa participação ela pode ser individual em grupo. Para a educação musical, pode ser também em grupo ou individual. E na educação musical inclusiva também. Eu faço isso direto. Eu trabalho individualmente ou em grupo. Né? E a gente precisa entender. A formação da musicoterapia, como eu falei,
é por meio de graduação ou pós-graduação da educação musical, dentro de conservatório, né, de músicas, ou curso de graduação, de licenciatura, ou curso de bacharelado em música. E a questão da educação musical inclusiva, a partir dessa formação da educação musical que eu já falei, tu vais fazer uma formação musical pedagógica voltada para a questão da educação especial inclusiva, onde tu vais buscar uma capacitação de um curso de especialização voltado para aquele público específico que tu quer trabalhar, de forma pedagógica. Quanto aos materiais utilizados na musicoterapia, a gente trabalha muito com instrumentos sonoros. E aí a gente pode trabalhar com o corpo, mas a gente pode trabalhar também com o instrumento. Na educação musical e na educação musical inclusiva, também podemos fazer isso. Trabalhar com instrumentos, mas a demanda é mais instrumento musical e voz na educação musical e na educação musical inclusiva. Já na musicoterapia, não. A gente trabalha essa questão de instrumento e voz, mas tem muita questão sonora, a gente dá muita questão do ambiente em si. Eu posso considerar aí um barulho de ar-condicionado, eu posso considerar aí o ambiente daquela sala que o aluno está ali presente, sons que tem ali naquela sala na hora daquele atendimento, eu posso considerar tudo isso. Tá? A questão do uso da expressão. Na musicoterapia, a gente diz que é predominante a questão da expressão não verbal e verbal. Já na educação musical e na educação musical inclusiva, a predominância é verbal, né? O objetivo da musicoterapia é justamente abrir canais de comunicação, inclusive na educação, porque a criança que às vezes vem para a gente estar fazendo tratamento, para a gente estar atendendo ali para melhora, é também para melhorar as condições, seja na escola, seja no meio familiar. Então, tem também relação com essa questão educacional. Já o objetivo da educação musical é justamente formar músicos, ou formar educadores musicais, ou formar instrumentistas, né? E aí, assim, na educação musical inclusiva, esse objetivo, além disso, vai justamente fazer esse ensino musical com função de desenvolvimento de independência, da pessoa se desenvolver e, ao mesmo tempo ser independente, a criança ou adolescente ter aquela independência, né? Quanto à relação terapêutica, na musicoterapia, ela é de aproximação e contato. Já na educação musical não existe essa relação, porque a educação musical não tem relação terapêutica, é educacional. E na questão da educação musical inclusiva, a gente também não considera, porque não é terapêutico, apesar de estar ali tendo uma adaptação, uma estratégia para atender aquele público específico, tu não está fazendo terapia, né? A gente precisa entender isso. E aí, quantos recursos, quando a gente vai falar da diferença dessas três categorias, na musicoterapia, os recursos eles vão ser considerados para cada caso, para cada sujeito, seja ele com diagnóstico ou não. Porque eu digo que a musicoterapia, não precisa a pessoa ter um diagnóstico para ter atendimento musicoterápico. Uma pessoa que não tem diagnóstico nenhum pode ter. A gente pode trabalhar a musicoterapia desde a gestação até a questão da terceira idade, até o idoso. Ela é ampla e vai do musicoterapeuta perceber essa amplitude, esse dinamismo e trabalhar isso de forma objetiva, mas levando em consideração sempre o seu paciente, pensando, né? O que tu podes ali estar fazendo para atender, de fato, as demandas que aquele paciente te passa, que está demonstrando para ti. Já nos recursos de educação musical, os recursos são didáticos, né? E na educação musical inclusiva, os recursos, além de ser didático, tem a questão da especificidade de acordo com cada patologia que aquela criança traga. Apesar de não ser considerado ali terapêutico, mas se eu estou numa sala de aula com uma criança que tem paralisia cerebral ou com uma criança que tem autismo, eu tenho que levar em consideração uma estratégia adaptativa pedagógica para trabalhar aquela criança. Porque eu estou numa sala de aula, às vezes, com uma criança que tem autismo, e aí eu estou com 25 alunos, mas essa criança inserida naquela sala. Ela pode ir para uma sala específica de AE dentro da escola, ou de uma sala multifuncional, mas tem um momento que ela vai vir para a sala regular, para que ela interaja com aquela turma ali. E aí, nesse momento, cabe ao profissional entender a condição dessa criança que está vindo e tentar estabelecer estratégias para inserir, para incluir essa criança na sala de aula. Eu sei que é difícil, às vezes, o docente, né, entender essa demanda que existe hoje. Mas a gente se depara muito nas escolas públicas. Eu sou professora de escola pública, eu já me deparei com várias situações de alunos com diagnósticos não dentro de salas de aulas. Eu tive aluno deficiente, com 35 alunos numa turma, esse aluno,
E eu tive que trabalhar, eu tive que dar, assim, estratégias, adaptações, onde eu atendesse os 34 e mais esse aluno que estava ali comigo. E aí, assim, é muito lindo quando a gente vê no papel que a lei diz assim, que tem que ter redução. Quando a gente coloca uma criança com uma patologia, com uma deficiência, um diagnóstico dentro de uma sala regular, tem que reduzir o número de alunos, mas a gente sabe que não é isso que acontece no dia a dia. Entendeu? A gente precisa entender, então, se o profissional ele consegue ter essa compreensão, consegue estabelecer estratégias, eu sei que a gente não vai achar a solução para tudo, a gente não vai achar a solução para o problema, mas é tentar fazer com que essa criança ela se sinta mais próxima possível, ou mais natural naquele ambiente, para que ela consiga se desenvolver. E aí uma atenção também que eu trago, independente da musicoterapia ou da educação musical, é o profissional compreender esse senso de humanidade que a gente precisa ter. Porque eu já ouvi muitos colegas da área da educação dizendo assim, eu não sou médico, eu não fiz capacitação em educação especial, então eu não tenho obrigação de atender aquela criança. Mas aí é um ser humano. E aí eu coloco assim, independente de diagnóstico ou não, está ali na nossa sala, tu vai ignorar aquele sujeito, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, aquele idoso? Porque ele está numa sala de aula, porque ele tem um diagnóstico ou não. Então, assim, coloco aqui essa questão também da fala de ter esse senso de humanidade. E aí, tentar trabalhar isso, buscar um curso de capacitação, tentar se informar com colegas, ou então buscar lives como essas, né, que traz esses esclarecimentos. Porque a gente precisa trabalhar essa questão da sociabilidade, do respeito com o próximo, né? E aí, quando eu coloco essa questão da musicoterapia com a educação musical, eu falo um pouquinho da minha experiência, porque, às vezes, em sala de aula, seja com meus alunos, quando eu estou fazendo formação, capacitação, consultoria, as perguntas que eles me fazem, eles ficam angustiados, eles dizem, professora, mas como que eu vou trabalhar isso numa escola regular, onde as turmas são lotadas, tem 40 alunos, tem 35 alunos, e tem aquele aluno que tem uma dificuldade, porque ele apresenta uma deficiência, e eu, às vezes, eu não consigo entender, eu não consigo ajudar. E aí eu digo para ele, tu tem que te colocar no lugar dele, buscar informações. A internet está aí. A internet é maravilhosa, tem muita coisa que tu pode estar buscando, fazendo leitura, para que tu consiga enxergar essas estratégias, essas adaptações que te ajudem a atender, ou então a fazer um exercício pedagógico com essa criança. Seja na musicoterapia ou seja na educação musical. Agora, lógico, cada um dentro do seu quadrado. Por quê? Hoje a gente tem muita também confusão, por exemplo, pessoas que usam a música para relaxamento, né? Pessoas que usam música para prazer e dizem que estão fazendo musicoterapia. E aí, se eu for pegar um professor de música que vai usar essa música para fazer um relaxamento com os alunos que estão ali agitados em sala de aula, ele está fazendo ali um relaxamento, mas de cunho pedagógico. Ele não está fazendo musicoterapia. Porque se ele estivesse fazendo musicoterapia, ele teria que ter a formação de musicoterapeuta, e ele precisaria entender a condição de cada aluno ali patologicamente, ele precisaria entender de uma forma mais aprofundada essa sala de aula que compõe esses 35, 40 alunos, para, de fato, ali fazer um atendimento em grupo, né? Que não é uma aula ali que ele está dando. Então, assim, se esse professor quer fazer musicoterapia educacional, ele precisa ter essa formação. E aí, assim, eu deixo claro isso porque, às vezes, eu estou numa sala de aula, as pessoas dizem assim, você está fazendo musicoterapia com a gente? Eu digo, não, eu não estou fazendo musicoterapia, estou fazendo musicalização. Isso é processo de musicalização. E quando eu estou no set terapêutico, às vezes tem pai que diz, meu filho já está aprendendo a tocar um instrumento. Eu disse, não, ele não está aprendendo a tocar um instrumento. Eu estou utilizando a música para trabalhar uma autorregulação, para que ele se organize corporeamente, para que estimule a fala, entendeu? E aí tem essa questão da preocupação dentro do set terapêutico, que é diferente, às vezes, da sala de aula. E aí, quando a gente consegue compreender essas diferenças, a gente consegue estabelecer isso, consegue trabalhar de uma forma mais ampla, mais aprofundada, e aí, assim, tudo se torna prazeroso. Eu digo que eu sou apaixonada pelas duas profissões que tenho hoje, tanto de musicoterapeuta como de educadora musical. Tento conciliar as duas, digo que não é fácil. Mas, assim, sempre que me procuram para esclarecer essa diferença, eu tento trazer essa experiência de sala de aula, ou essa experiência de set musicoterápico, para que as pessoas compreendam a diferença do que é
a musicoterapia e o que é a educação musical. Para deixar mais claro isso, eu vou finalizar com uma característica que a musicoterapia traz, que é bem legal, que eu gosto. Quando a gente precisa entender a questão do ISO sonoro da pessoa. Então, assim, Benezou, ele vai dizer, na musicoterapia, que existe uma identidade, né? Que para um musicoterapeuta, primeiramente, é essencial conhecer a identidade sonora, o ISO do paciente. Né? E aí ele preconiza a palavra ISO, que vem do grego isos, que significa igual. E este desenvolve o conceito de ISO. E ele diz assim: resume a noção de existência de um som ou um conjunto de sons, ou de fenômenos acústicos e de movimentos internos que caracterizam ou individualizam cada ser humano. E aí, quando eu vou trabalhar esse ISO sonoro, essa identidade sonora do meu paciente, eu não vou fazer isso na sala de aula. Eu não vou levar em consideração essa sala de aula. Porque quem faz isso é o musicoterapeuta. E a gente precisa entender isso. Por que é importante entender a identidade sonora do paciente? A gente já como terapeuta, a gente já tem a nossa identidade sonora. Mas a gente precisa estabelecer também esse entendimento, essa compreensão da identidade sonora do paciente para estabelecer um vínculo. E aí a importância de compreensão disso. O que seria essa identidade sonora? Essa identidade sonora é desde o momento que a pessoa nasceu ali, vem desde a infância, da adolescência, da fase adulta que ela traz. Ela tem relação com a identidade, com a questão do ISO cultural, o ISO gestáltico, e toda essa gama de ISOs que ela traz, dessa vivência, dessas experiências de vida, eu vou levar em consideração no meu set terapêutico. Então, não é uma coisa assim, de dizer, é educação musical. Não, não é educação musical, porque é uma coisa bem mais aprofundada aí. Existe um estudo filosófico, né, todo embasado dentro de tudo isso para que a gente compreenda esse ser humano, para que a gente, de fato, estabeleça esse vínculo e para que a gente saiba discernir que tratamento eu preciso fazer, como eu devo proceder para estar ali atendendo esse sujeito, de forma que eu não traga prejuízos, porque se eu estou no momento do set musicoterápico ali com o paciente, eu estou com objetivos de justamente tentar trazer redução, autorregulação, organização, e não provocar traumas, prejuízos. E aí, se eu tiver esse esclarecimento, esses entendimentos, esses conceitos de forma esclarecidas, né, eu consigo estabelecer a relação do vínculo e fazer com que, de fato, esse atendimento ocorra, esse atendimento ele flua. E, para finalizar, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que a profissão da musicoterapia, ela é reconhecida no Código Brasileiro de Ocupações, né, CBO, sob o código de número 2263, dígito 5, estando descrita como musicoterapeuta. O musicoterapeuta é um profissional formado, né, pelo curso de graduação e pós-graduação, e musicoterapia é reconhecido e aprovado pelo Ministério da Cultura, Ministério da Educação, o MEC. E aí, contudo, eu gostaria de dizer que a gente pode afirmar que é de grande importância que a gente tenha essa conscientização sobre a utilização da musicoterapia como uma forma de prevenção, de reabilitação e tratamentos ou cura de doenças. É importante que a sociedade reconheça que o paciente necessita de intervenções que possibilitem melhor a qualidade de vida para ele. E a gente precisa ter essa compreensão para não fazer essa confusão que algumas pessoas às vezes fazem, algumas instituições fazem, por justamente não terem esclarecimento, não conhecerem, não se aprofundarem. E a gente precisa entender o que é essa educação musical, o que é essa educação musical inclusiva e o que é a musicoterapia. Né? Para estar justamente dando reconhecimento, de fato, para cada profissional desse atuante, né? E não aí fazer confusão, não achar que todo profissional de educação musical é musicoterapeuta. Não. Ele pode ser musicoterapeuta se ele passar por uma formação. Tá? Eu gostaria de deixar bem claro a respeito disso. E aí, no mais, eu gostaria de dizer que a gente tem uma união, que é a União Nacional de Musicoterapeutas, a UBAN, né, que tem um Código Nacional de Ética de Orientação e Disciplina do Musicoterapeuta. Existem normativas de exercício do profissional de musicoterapia. Né? Então, a gente não faz terapia de qualquer jeito. Entendeu? A gente passa por uma formação, mas também a gente passa por um órgão que fiscaliza a gente, que capacita a gente, porque, querendo ou não, a UBAN, o papel importante dela é justamente
trazer esse esclarecimento para o profissional que está ali já formado, ou que tem interesse de formação, ou que está em processo de formação, para que não haja essa confusão e para que ele, de fato, compreenda a importância do papel dele na sociedade, né? Com o profissional que é. E aí a gente está agora nesse processo também do reconhecimento da profissão, né? Está sendo feita uma campanha nacional para justamente a gente conseguir esse reconhecimento da profissão ainda, porque a gente não tem ainda a profissão, a regulamentação, na verdade, desculpa, a regulamentação da profissão ainda. A gente está passando por esse processo, então, assim, muito se fala dos benefícios da musicoterapia em várias situações na área da saúde, né, pelos pacientes. Então, ela tem sido muito bem quista, bem vista, mas a gente precisa entender e compreender, né, e a gente está justamente buscando dar essas compreensões, esses entendimentos, para que as pessoas não façam essa confusão e, de fato, reconheçam o valor do profissional musicoterapeuta no Brasil todo e Brasil afora, porque nós temos muitos brasileiros também, em outras regiões, em outras localidades, em outros países, que estão por aí fazendo. E aí a gente precisa compreender isso, a importância desse profissional e dessa regulamentação para a profissão nossa, para que a gente consiga aí também galgar novos espaços, novos lugares e também atender, né, o máximo ou o mínimo de pessoas que a gente puder estar ali dentro da sociedade. E é isso. Obrigado, professora Letícia. Muito obrigado pela sua fala, excelente fala e esclarecedora. Tem algumas questões aqui, mas eu acho que eu vou deixar para o final. Mas só para dizer, enquanto você falava sobre o ISO, né, a identidade sonora, eu fiquei pensando como isso é importante para a própria educação musical, que os professores, na verdade, que nós nos apropriemos disso, não só dessas terminologias, mas desses conhecimentos, desses saberes. Isso nos ajudaria, na educação musical, a não tentar impor para o nosso aluno, talvez, um padrão sonoro, um padrão musical, digamos assim, com o qual ele não se identifica. Se o ISO, na verdade, é uma construção sociocultural, gestáltica, por que a gente geralmente impõe para os nossos alunos em sala de aula aquilo que nós aprendemos, sem efetivamente fazer uma investigação mais profunda desse aluno? Nós chegamos em sala de aula enquanto educadores musicais e apenas impomos, na verdade, uma cultura colonialista, europeia, muitas vezes norte-americana, e impomos, ele tem que aceitar aquilo. Então, a sua fala é extremamente esclarecedora, oportuna, da professora Patrícia também, e no final nós vamos abrir aqui para a gente estar discutindo um pouquinho sobre isso, porque essa relação educação musical com musicoterapia, mesmo que em campos epistemológicos diferentes, mas eu costumo dizer que é importante, é fundamental que elas se articulem, que esses saberes se articulem exatamente pensando no ser humano, na promoção da felicidade para o ser humano, e isso a gente pode fazer agregando saberes e não isolando o nosso saber em detrimento de tantos outros saberes que estão aí para que nós possamos nos apropriar. Muito obrigado, professora Letícia. Eu que agradeço, muito obrigada. E agora nós vamos ouvir também, é uma grande honra também, ter conosco aqui a professora Laura Smith. Professora Laura, eu tive o grande privilégio de tê-la como participante da minha banca de mestrado na URGS, e foi assim, uma excelente oportunidade, um momento muito ímpar de aquisição de saber a partir das observações da professora, e agora eu tenho a oportunidade de revê-la, de tê-la aqui conosco, e posso já até adiantar de já estar conversando com ela sobre algumas possibilidades, né? Isso nos alegra muito, porque a tua é uma faculdade assim, de um grande peso internacional. Então, ter a professora Laura conosco nessa parceria, como coordenadora do curso de musicoterapia, de bacharelado em musicoterapia da EST, construindo novas parcerias, isso nos alegra muito, tá? Então, eu queria só apresentar a professora Laura. Ela é graduada em licenciatura em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Ela é especialista em musicoterapia pela Universidade Fevale. Ela é mestra em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em teologia pelo Instituto Ecumênico de Pós-Graduação.
ela implantou e consolidou o bacharelado em musicoterapia do Instituto Superior de Música de São Leopoldo. Ela implantou em 2011 a licenciatura em música na Faculdade ZEST, faculdade inclusive que eu fiz o meu doutorado em teologia, atuou como coordenadora da licenciatura em música desde sua implantação até o final de 2018, atualmente é coordenadora e professora titular do bacharelado em música pela Faculdade ZEST. Professora, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco, a palavra é sua. Então, gente, que prazer, né? Que prazer estar aqui, estou honrada com o convite. Eu não sei se eu dou boa tarde ou boa noite para o povo aqui, né? Aqui escureceu, né? Aqui no sul escureceu, tá? Então, bons tempos, né? Professora Patrícia, muito obrigada por sua forma didática de mostrar o que é a musicoterapia, como é que se dá o processo. Muito obrigada, né? Uma fala excelente, esclarecedora. Na sequência, a colega Letícia, né? Também trazendo uma complementação, dando uma ênfase do que é e o que não é, e fazendo também aquelas comparações entre o que vem a ser educação musical, o que é uma educação musical com propósitos inclusivos, ou mesmo uma educação inclusiva, e também, assim, de uma forma extremamente esclarecedora, do que vem a ser musicoterapia, dando uma ênfase muito grande que é a musicoterapia na área da saúde. Pois é, gente, mesa redonda, eu acho isso super estranho, que eu estou vendo uma porção de retângulos na minha frente aqui, né? E eu gosto muito, de fato, eu acho que a gente tem muita coisa em comum aqui. Eu adoro estar com as pessoas. Isso, eu vou falar, então, começar. Eu anotei algumas coisas, né? Que eu não vou replicar o que vocês já falaram. Vou procurar falar o que ainda não foi falado e talvez possa ajudar. Talvez vocês não saibam, mas é bem legal de vocês saberem que como começou a musicoterapia no Brasil, e eu participei disso aí. Isso foi na década de 60, gente, mais para o final. Deu um surto de poliomielite na Argentina, Buenos Aires exatamente, em que a neta de um político ficou com sequelas e ela começou a fazer uma fisioterapia na tentativa de recuperação de algum movimento, né, que tinha sido lesado a partir da poliomielite. Poliomielite, hoje em dia, né, tem aquelas gotinhas, aquela vacina fantástica, né? Então, quase que ela já foi erradicada. E o que aconteceu? Professoras de música que tinham, assim, uma vontade de não trabalhar com conteúdo específico da aprendizagem da música, mas de ajudar as pessoas com música, se interessou, e uma dessas professoras que trabalhava, provavelmente na época se chamava com classe especial, teve interesse e trabalhou com essa neta, deste político, e os resultados que ela conseguiu, inclusive uma adesão ao tratamento, foram surpreendentes. E assim, na Argentina, começa a se pesquisar sobre os efeitos da música com as pessoas. A musicoterapia, o berço dela é os Estados Unidos, na época pós-guerra, ou naquele período de guerra, né, a partir de 1940, em que os veteranos da Segunda Guerra, eles, ao retornarem para suas casas, não tinham a mínima condição, tanto de uma questão psicológica, emocional, de retornar. Então, e mesmo muitos estavam ainda com, vamos dizer assim, com um momento de recuperação física, e talvez uma adaptação de próteses, de órteses, né? E neste momento teve a visita de muitos músicos que iam nos pavilhões de veteranos, como até a Patrícia falou, não era musicoterapia. Assim como a gente tem essas visitações de muitos grupos que vão visitarem o hospital, e eu sou bem reticente quanto a isso, eu procuro ainda falar sobre isso, tá? E a equipe da área da saúde, a equipe assistencial, observou que nesses dias as respostas e a adesão ao tratamento era mais favorável do que os dias que não tinham música.
Bom, aí foi o início, resumindo, até que uma equipe da área da saúde e o pessoal da música se reuniu e formaram, então, a primeira configuração de uma formação, de uma graduação em musicoterapia nos Estados Unidos. Isso é do final de 1948, não estou bem exata, acho que é 47, 48, a primeira graduação, e também surge na sequência uma união de educadores musicais, pessoal que vem da música, que vem fazer uma formação, então, na área da saúde, para poder, então, se habilitar a trabalhar com musicoterapia. Inclusive, em inglês é Music Therapy, que é o MT, né? São duas palavras. Aqui no Brasil, iniciou com o nome meloterapia, e depois teve uma modificação e acabou sendo musicoterapia, já que a Patrícia falou, né? Música o quê? Como é que é isso? E então, gente, na sequência, o Rio de Janeiro e também no Paraná teve a primeira pós-graduação, a primeira formação em pós-graduação, neste modelo de muitas profissionais, excelentes profissionais na área da música, que tinham um interesse diferenciado, que queriam mais do que ensinar, ou que já observavam, né, já tinham sido mordidos, né, pelo bichinho terapêutico, e eu quero ajudar de uma forma diferente. Tá pouco para mim ensinar música, eu quero ajudar numa forma mais ampliada. Então surgiu o primeiro curso de especialização, foi o Paraná, na sequência veio o Rio de Janeiro, com a sua formação, é a formação mais tradicional, dentro do Conservatório Brasileiro de Música, hoje em dia já tem nas federais também. E no Sul, nós tínhamos a Associação de Musicoterapia do Rio Grande do Sul, que completou no dia 11, agora, 52 anos. E eu sou, acho que, da segunda geração em que funcionava a musicoterapia dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos um eixo da musicoterapia, com a parte teórica, com uma professora, uma das pioneiras, que veio a falecer este ano, professora de Pâncaro, junto com Lia Rejane, com essa turma toda, começaram um trabalho. O Benenson veio muitas vezes para o Brasil se encontrar e também ajudar nesse processo inicial de reunião de um corpo docente para começar o processo de ensino da musicoterapia. E acreditem, né? Bom, assim, só para concluir, essa é a minha formação. Então, as pessoas da Universidade Federal torciam o nariz para o pessoal que era da musicoterapia, que parece que a gente estava destruindo aquela concepção estética, né? Que imagina, nós tínhamos a aula dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro, que ele foi o maior do estado, aliás, fundado por Dom Pedro, o maior do estado. Nós trabalhávamos numa ala com 800 pacientes, vocês têm ideia o que é isso? 800 internas, né? E a outra ala era um pouco menor, era, vamos dizer assim, das pacientes que não tinham convênio, né? Bom, então, nós tínhamos toda uma parte prática. O forte da musicoterapia nem é a questão teórica, é a prática. Uma prática clínica supervisionada por musicoterapeuta. Isso é uma coisa bem importante, que foi bem enfatizado. Então, eu acho que até eu sou muito avessa às coisas remotas, online, tá, gente? Eu gosto mais do presencial, mas a gente está aprendendo agora a ser muito objetivo. A gente está aprendendo a estudar e fazer aulas remotas presenciais de uma maneira que nos exige um outro tipo de conhecimento, né? E talvez para as escolas, como elas estão sofrendo, porque antes os tablets celulares, eles eram limitados para a criança, era elemento de prazer, e hoje em dia é elemento de estudo, né? Um recurso de estudo. Então, tivemos que mudar a chave rapidamente. Voltando, então, à formação, no Rio Grande do Sul, nós conseguimos, depois de uma peregrinação enorme por muitas instituições, que aceitasse um curso de graduação, bacharelado em musicoterapia. Não entendo que é um bacharelado, tá? Isso é uma cópia. Acho que o nome adequado deveria ser musicoterapia. É uma graduação em musicoterapia. Mas isso que eu acho, que eu não acho, pouco importa. Vamos lá para questões que ainda não foram faladas. Dentro de tudo que já foi dito, qual a característica, então, específica da musicoterapia? Sigilo.
esta palavra eu acho que já nos ajuda, né? A música, pelo contrário, a música gosta de palco, gosta de, vamos dizer assim, do público. A gente trabalha quando a música fica boa, quando a música já está em condições. Vamos apresentar, vamos chamar, né? Tem esta parte de ser exibida, né? Uma produção ser exibida. Em musicoterapia, por ser um processo terapêutico que nós trabalhamos com perdas. Nós não trabalhamos com o lado prazeroso das pessoas. As pessoas vêm para a terapia encaminhadas ou por livre e espontânea vontade, porque elas estão num estado de sofrimento. E a música, no senso comum, ela é muito associada a um bem-estar. E eu sinalizo aqui para vocês que eu tenho as minhas dúvidas, porque nem sempre eu quero ouvir música. Nem sempre eu quero ouvir a tua música. Talvez a tua música não seja a minha música de escolha. Seja música como estrutura, depois eu falo sobre isso, ou músicas. Nós estamos falando de repertório. É músicas terapia? Ou é a estrutura musical trabalhada em terapia? Isso é uma coisa muito importante. Na educação musical, sim, a gente ensina os elementos de ritmo, de melodia, de contraponto, de harmonia, de forma, todas essas questões aí. Sim, mas a gente usa as pessoas para que a vida, né, que a música, ela adquira forma, vida. As pessoas são usadas. E eu tenho aqui uma pergunta para vocês. Vocês concordam com essas competições em música? Eu tenho pensado, sabe, gente? Porque eu vou competir com voz, que é a minha identidade. Quer dizer que se o Augusto canta melhor que eu, ele é melhor que eu? É isso? Né? Então, a música ele tem esse lado público, de exibição, e ele é super importante. É super importante nas todas as culturas, em todos os ritos, em muitos eventos. Essa universalidade que foi falado. Mas, em musicoterapia, não. É sigiloso. É sigiloso o paciente com quem a gente trabalha, jamais dizer o nome, jamais anunciar, estou atendendo ele, aquele lá também, ó. Não, gente, é sigiloso. É uma terapia de escolha. A pessoa faz uma adesão, essa eu gosto. Por quê? Porque encontra no não verbal a sua melhor forma de expressão, e em específico, a música. Então, as pessoas que gostam da música e que conseguem se comunicar, esse canal de comunicação que foi dito aqui, que elas conseguem falar o indizível nas sonoridades, e por isso, então, que a gente trabalha não com músicas, a gente trabalha com coisas que estão na música. Que coisas são essas? Com a estrutura. Como falaram, né? Autorregulação foi uma palavra muito dita, né? A organização. O que organiza as pessoas? O que tem a ideia de começou, desenvolve e terminou? A sintaxe em música é dada pelo ritmo, organização, sequenciação, o que vem antes e o que vem depois, o que está lá no início, o que é concluído. Porque a música, gente, ela é um simulacro, uma experiência estética que simula situações da vida. Aquela pessoa que não consegue se organizar em 1 minuto de sonoridade, não é nesse 1 minuto de sonoridade que ela não se organiza. Ela está demonstrando através de uma linguagem, eu vou ousar dizer que é uma linguagem, né? Uma linguagem estética, uma forma de comunicação estética sonora, que trabalha todo o sensorial sem a palavra. Então, em musicoterapia, o recurso é ritmo, é uma expressão rítmica, uma expressão melódica, que não tem nada a ver com melodia. É outra coisa, é ficar atento, é um trabalho de escuta. Ou a musicoterapeuta desenvolve um processo de escuta para entender aquela sintomatologia. Onde é que está a falta de escolha? Onde é que está aquela dificuldade de participação? Onde é que está a dificuldade de concluir as suas coisas?
E não exatamente ficar só treinando o movimento de abre e fecha, motricidade fina. Isso é consequência, gente. Os objetivos são muito maiores. Inclusive, houve um tempo, quando iniciou a musicoterapia, que se trabalhava muito na patologia. Então, o que a pessoa tem? Ah, tem isso? Ah, então vamos trabalhar isso. E se esquecia que a pessoa tinha um lado saudável. Deficiência, gente. Todo mundo, cada um de nós aqui tem uma. Tem gente que enxerga pouco, tem gente que não é tão hábil, tem gente que escuta pouco, tem gente que tem uma dificuldade. É ou não é? Né? Alguma dificuldade a gente tem, mas tem que se ir para a musicoterapia desde o momento em que essa dificuldade seja impeditiva da pessoa conviver com seus pares, de produzir na sua sociedade ou trazendo para o âmbito escolar, que ela seja excluída. Me desculpe se vocês acreditam em inclusão. O que eu tenho assistido é mesmo os esforços, tá, gente? Resultados de exclusão. E eu acho que a música, às vezes, ela se presta para isso. Quantas e quantas apresentações eu já assisti em que o melhor fica na frente do microfone. E aqueles que, né, mais ou menos, concordo, Carlos, bem perverso esse negócio aí, mais ou menos, né, não vou botar na frente, eu boto o microfone e desliga, bota lá para trás, né, sem falar depois todas aquelas broncas, ai, por que meu filho ficou na segunda fila? Por que, sabe, é uma competição. Eu não concordo com isso dentro do nome de educação musical, mesmo dentro do nome de educação musical. Então, esse sigilo em que ele atende também os princípios da bioética. A Letícia falou, nós temos um código de ética, né? A UBAN, a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, ela já editou o nosso código de ética, e ali de bioética, da ética da vida. E o Augusto, né, o Carlos Augusto, ele falou no início, a música ela promove cuidado, a música promove atenção, a ética do cuidado. E o que é isso, então, da bioética? Importante a gente ressaltar os 4 princípios da bioética, que elas vêm, esses princípios, perdão, eles vêm da área dos comitês de ética em pesquisa, talvez você já tenha ouvido falar. Quando a gente vai fazer qualquer pesquisa e que envolva ser humano, a gente faz o projeto e encaminha para esses comitês que vão avaliar a pertinência e a garantia da não maleficência. A maleficência na área da saúde, a gente chama, isso vem da medicina, iatrogenia. O que é uma iatrogenia? É quando a gente usa uma técnica ou usa algum tipo de intervenção clínica e acaba dando o efeito contrário. Era para fazer o bem e acaba fazendo o mal. Tá, mas música não faz mal para ninguém, né? Faz mal sim. Sim. Ela na mão de uma pessoa despreparada, ela pode atrapalhar mais ainda esta pessoa. Ela pode agravar a patologia. E quando eu falei que sim, antigamente a gente falava muito centrado na patologia, depois que a gente descobriu, a partir, então, não só do ISO, né, mas que a gente trabalha com pessoas diferentes, e que, então, nós trabalhamos com essa subjetividade. Pode ser que a pessoa seja impedida de diversas coisas, mas por onde que eu começo a dialogar com ela? Eu vou dialogar pela saúde, o que restou de saúde dela. E a gente tem que olhar as pessoas não pela patologia, mas pelo lado da pessoa. Ela tem um nome. Ela não é uma patologia. Ela não é aquele paciente não é aquela criança autista. Ela é o fulano. Ela é a cicrana. Ela tem nome. E muitas vezes, inclusive quando a gente trabalha com projetos sociais em musicoterapia, em questão de inclusão social, acreditem ou não, tem muitas crianças que chegam até nós nos projetos com 7, 8, 9 anos, nunca ouviram seu nome. Eles são o fofo, tratados por apelidos. Bom, fofo, eu sou até benevolente com vocês, né?
mas às vezes trabalhar a identidade dessa pessoa. E essa pessoa tem um passado, ela tem uma sonoridade embalada por coisas boas, a memória afetiva dela, às vezes, bacana, mas nem sempre. Nem sempre. Nós temos, então, essa diversidade com que a gente trabalha. A gente trabalha no sofrimento, gente. O profissional da musicoterapia trabalha com perdas, trabalha com mortes, e a morte numa visão muito maior. A gente está sempre perdendo. Nem vou falar, né? Este ano, tantas perdas de pessoas, perdas de sonhos, de planejamentos, mudanças de rotas. Então, nessa questão, voltando para a bioética, gente, nós temos 4 princípios. O primeiro, da autonomia. Autonomia, nós temos que gerar, através desses processos terapêuticos, dentro de um ambiente sigiloso, nós temos que gerar a capacidade de escolha. Ar-condicionado que secou. Muito bem. Então, dentro dessas ideias, escolha, justiça, garantir que nós vamos oferecer benefício às pessoas. E nós vamos garantir o último, que isso não vai trazer prejuízo. Acho que, não só na musicoterapia, né, tem a seriedade, porque a gente está lidando com pessoas fragilizadas, com pessoas incapazes, crianças, né? E eu acho que, nesse sentido, a gente tem que pensar que esse ISO falado, como o Carlos Augusto falou, a gente teria que pensar também na educação musical. Muitas vezes a gente vem com um planejamento baseado numa epistemologia, numa sequência de conteúdos, ou num calendário, e a gente está trabalhando com pessoas. Pessoas que a música vai mobilizar esse emocional, essa possibilidade de estar com o outro. Música é fantástico, né, gente? A gente pode estar com o outro. A gente, quando canta, quando faz música, a gente ocupa o mesmo tempo e o mesmo espaço. Isso que a gente está sofrendo agora em música, nessa modalidade, que a gente não consegue esta sincronia. Além disso, também, ela é, como eu disse, uma terapia de escolha. E, às vezes, a aula, ela não é de escolha. Ela já é um componente curricular. E nem todo mundo gosta. Tem muita gente que gosta, mas nem 100% das pessoas gostam de música. E a gente, no senso comum, a gente deveria repensar se todo mundo gosta. A gente não sabe as experiências que as pessoas tiveram com música. Nem todo mundo, gente, é embalado, é ninado, né, com música. Vocês acreditam que atualmente a gente, nossa experiência, a gente pergunta na clínica, o que você canta para o seu filho? As pessoas se atrapalham e elas inventam umas coisas para não deixar sem resposta. Principalmente aquela criança que já nasce com uma síndrome e muitas vezes incompatível com a vida. Essa criança, ela não tem é difícil de fazer uma conexão com essa criança, com o medo da perda, né? Muitas vezes essa criança não comemora aniversário. Muitas vezes essa criança não é levada para outros lugares. Ninguém canta para ela. Ela não escuta música. E, às vezes, quando ela vem para a musicoterapia, e a gente oferece toda essa estimulação sensorial, né? A gente retoma algumas coisas que deveriam ser possíveis no âmbito da escola, mas, como eu disse, na questão da inclusão, não sei se todas as escolas, eu estou falando geral mesmo, se todo mundo está preparado, se todo mundo quer. Eu ouço muita reclamação, tá? Mas eu não estou dizendo que não tenham espaços fantásticos e gente muito empenhada. Para mim, da minha parte, o aplauso, tá, gente? Mas eu quero ser mais pé no chão. Eu acho que a gente encontra tanta coisa aí em nome de educação musical. Eu acho que a gente encontra tanta coisa aí em nome de musicoterapia, inclusive, que eu gosto tanto desses espaços para falar dessas possibilidades. E então, gente, dentro disso, assim, foi falado
também em algumas intervenções clínicas. Inclusive, a musicoterapia, ela se apropria de algumas coisas que são feitas também pela área musical, né? Que é, por exemplo, quando a gente diz audição, mas a audição na música é totalmente diferente da audição clínica, porque não se trata de fazer uma análise da estrutura da obra, como é previsto quem estuda música, né? Uma aula de análise musical, né? E em musicoterapia, tem muitas pessoas que não têm mais condição do uso da fala, e que já estão em cuidados paliativos, né? Foi muito bonito quando vocês disseram que começa na gestação, né, no perinatal. Hoje em dia, a musicoterapia ela já vem antes, inclusive na questão da fertilização assistida. Antes ainda da possibilidade, muitas pessoas em sofrimento, que já estão em tratamento, a musicoterapia já traz esses benefícios, trabalhando as muitas perdas que as pessoas têm. Não tem mais esperança, não é, gente? E ainda vai fazer um investimento dolorido, muitas vezes a mulher tem que ficar em repouso, né? Esta gestante em repouso, e muitas vezes o nenê, ainda o bebê, quando ele nasce, ele vai para uma UTI neonatal. Então, é um estado de sofrimento. Na escola, bom, eu falei da audição, tem também a recriação, que são músicas já existentes, em que a gente vai levar da escolha da pessoa, e daí a gente não pode ter preconceito, né, gente? Veio alguém com aquele estilo musical, eu não canto, não tem essa, né? Esse é o meu ponto de partida, em que a pessoa vai se expressar. E ao se expressar musicalmente, ela está falando dela. Ela está dizendo o que ela consegue, o humor dela, os sentimentos que estão ali. A gente reconhece, a gente identifica como está a pessoa pela sonoridade. A gente faz uma avaliação desta sonoridade flutuante, né? Este som que acompanha durante esses processos. Outra coisa também, nós falamos da alta. Sim, a musicoterapia não atende o calendário, né? E às vezes é Natal, mas a pessoa está precisando de atendimento. Às vezes é férias, período letivo de férias, mas a clínica não para, né? A clínica tem que continuar. Então, às vezes não é no fim de semana que as pessoas não têm mais os seus problemas, os seus agravos da saúde, não é no fim de semana que termina e na segunda recomeça. Então, isso também às vezes pode confundir na hora do estágio, porque o estágio, ele continua, né? Ele não conclui exatamente como um ano letivo. Tem outra questão também, esse campo epistemológico da música, a minha área de pesquisa em musicoterapia é a música em terapia, porque não são músicas em terapia, né? Por isso que essa grande confusão, o que eu canto? E também acho que não são músicas na educação musical, com a música, a gente constrói um conhecimento, o que o aluno precisa saber, o que não precisa saber. É na música que a gente se comunica e faz terapia com os propósitos individuais que cada um necessita, né? Outra coisa que eu acho importante é a não exposição dos pacientes, jamais revelar nomes. E eu vejo na internet, gente, sessões de musicoterapia postadas. Mas o familiar autorizou. Então, vocês vão ler a lei. É proibido, pela ética médica, é proibida a exposição de qualquer paciente, quanto mais das pessoas que vamos dizer assim, são protegidas pela lei. Tá? Eu quero, então, deixar bem importante. E até deixo aqui a deixa para vocês. Também cuidado nessa exposição, às vezes, de mostras musicais. Vocês têm que ter autorização, principalmente quando a gente trabalha com pessoas menores, né? Pessoas ainda que não respondem por si só. Bom, eu teria muitas coisas aqui. Acho que meu tempo foi, gente. Não sei o que mais, o que não. Você pode concluir, professora. Posso? Tá bom. Sobre o diagnóstico, outra coisa importante. Em musicoterapia, gente, a gente recebe, quem faz o diagnóstico é o médico, a médica, tá? E muitas vezes, não sei se vocês já investigaram uma formação em medicina,
No geral, é 7.000 e poucas horas, 7.200, depende, tá? Eu quero que vocês olhem na matriz curricular quantos componentes tem sobre esse diagnóstico específico com que a gente trabalha. Tá? Muitas vezes eles sabem bem de fármacos, né? Não estou tirando mérito, gente, de jeito nenhum. E muitas vezes, essas pessoas que às vezes acabam nem fazendo uma residência, vão trabalhar em locais e vão atender uma população por 5 minutos, em que a criança fica correndo, né? E a mãe diz, eu acho que ele tem algum problema, que ele tem, deixa eu ver aqui, tá no espectro do autismo. E botam, chega na nossa clínica, a gente olha, é uma criança que olha no olho, que se comunica, às vezes é falta de limite, às vezes é outro problema. Às vezes é um problema de atenção, de foco, um problema outro. Então, nessa questão de diagnóstico, às vezes em musicoterapia, a gente faz uma avaliação musicoterapêutica e que, às vezes, a gente desconfia também desse diagnóstico que muitas vezes rotula uma criança e a família inteira passa a entender que aquele primeiro diagnóstico muitas vezes nem correto, né? Mas que validam esse diagnóstico bem superficial dado em 5 minutos. Outra questão, uso de medicação. Principalmente as pessoas que não têm condições, que são muito caros, né? Muitas vezes elas vêm para o atendimento sem medicação, ou a medicação que ainda está esperando uma consulta que daqui a 6 meses vai ser atendida. É com essa população em sofrimento que a gente trabalha. E a gente busca o encanto, e a gente busca, em cada pessoa com que a gente trabalha, a dignidade da vida. Então, a musicoterapia, para encerrar, ela usa a música para transformar as pessoas e dar a elas dignidade. Era isso. Obrigada. Muito obrigado, professora Laura, pela excelente fala, pelas provocações. Nós já temos aqui várias reações. Eu quero pedir para a professora Patrícia e para a professora Letícia, pode abrir as câmeras, por favor. Professora Laura também. Tá? Eu vou fazer a primeira pergunta, é da professora Ana Souza, ela é da Universidade do Estado do Pará, e ela pergunta se os planos de saúde não oferecem ainda esse atendimento, onde as pessoas sem condições financeiras podem ter esse atendimento, e assim, ela considera que é muito importante a musicoterapia, no caso para o autista também, mas esse atendimento é facilitado de alguma forma pela escola, ou por onde, né? Você se sentir à vontade, pode responder. Patrícia, Letícia, professora Laura. Eu respondo para a professora Ana. Infelizmente, atualmente no Brasil, na verdade, eu não posso mais nem falar no Brasil, porque a gente já teve ganho, se não me engano, no Paraná, a Unimed já é obrigada a oferecer o atendimento de musicoterapia, não é, Laura? Se não estou equivocada. No Rio Grande do Sul também. No Rio Grande do Sul também. Ainda aqui para o norte, como nós estamos ganhando, a gente tem 5 anos de atuação aqui. A Associação de Musicoterapia, ela é quem representa profissionalmente os musicoterapeutas do norte atualmente no Brasil, né? Então, a gente ainda está chegando aqui nesses 5 anos. Atualmente, professora Ana, esses atendimentos, eles ocorrem no plano de saúde em Belém, no Pará, no norte, através de liminar. Eu mesmo tenho pacientes que atendo através de liminares judiciais, onde o plano de saúde é obrigado a custear esse atendimento. Mas, por outro lado, temos também outros avanços, professora Ana, onde nós já temos esse serviço oferecido pelo SUS aqui em Belém. Não é lindo? Lá no CIR, no Centro Integrado de Inclusão e de Reabilitação. Nós temos uma equipe de 4 musicoterapeutas incríveis, muito capacitados para trabalhar desde a reabilitação cognitiva à reabilitação física. E o grande público atendido lá no CIR é de crianças com autismo. Como chegar nesse atendimento, professora? Eles dizem que é através de regulação. Você vai no posto de saúde, pega o encaminhamento e eles marcam o atendimento não só com musicoterapia, viu, professora, mas com neurologista, várias outras especialidades médicas
São atendimentos de incrível qualidade e tudo pelo SUS. Nós temos o atendimento na clínica escola, né? No nosso centro de formação da graduação, que são 3.200 horas, com 600 horas de estágio. Nós temos, então, a clínica escola, que oferece, então, atendimentos à comunidade externa, e, então, é bem-vindo, atendimento individual, e agora, este ano, nós estamos na forma remota, né, por cuidados, e também foi uma forma que a gente teve que aprender. Que bom que as crianças já jogavam, né, nos celulares e gostavam dos tablets, mas tem que ser muito adaptado, tem que ter toda uma instrução para a pessoa que vai ficar junto. Então, atendimentos públicos dependem de políticas públicas, e isso é um movimento, então, a colega falou antes ali, a Letícia, né, estamos agora, Letícia, nós estamos nessa briga pela regulamentação da musicoterapia. Olha, eu me lembro, 2003, com certeza, eu, pessoalmente, fui até a presidência conversar e ouvi, assim, ó, nós não temos interesse, porque isso envolve a formação de conselhos regionais e federais. E o Conselho Federal, ele demanda verba. E de fato, uma verba, na época, não havia, então, era um processo que ia, vinha, né, tem vício de origem, e vamos de novo, e todo mundo se mobiliza, mas a gente não cansa. Vamos lá. Tá? Então, não sei se eu respondi, complementando, a Unimed, por liminares, a família entra com liminar, e daí a Unimed paga o atendimento, em torno, assim, ó, de 50 a 80 reais por meia hora. Tá? Os valores, assim, que a gente, pelo menos o ano passado, esse ano eu não sei. A Cássia Regina, ela divulga aqui um trabalho que ela tem, um projeto de estágio, que se tornou um curso de extensão. E ela coloca aqui o link para ser visualizado. Mara Oliveira perguntou o seguinte: os neurologistas argumentam positivamente os resultados de um tratamento por meio da musicoterapia? Existe uma parceria entre neurologistas e musicoterapeutas? Existe. Sim. Existe porque, assim, olha, quando os pacientes vêm até a gente, vou falar um pouco da minha experiência, eles vêm encaminhados sempre por algum profissional, né, que já fez esse diagnóstico, como a professora Laura falou. A gente pode ter desconfiança de um diagnóstico, até duvidar, às vezes, de um diagnóstico que foi feito. Mas, quando ele chega até a gente, o paciente, ele já vem encaminhado por um profissional que tem essa autorização para estar fazendo esse diagnóstico. E aí, às vezes, vem esse relatório, vem essas observações para esse profissional, e principalmente do neurologista, para a gente trabalhar, e aí a gente tem que levar em consideração essas questões que estão ali envolvidas, que estão destacadas. Pode ser envolvendo a questão da linguagem, a questão da motricidade, a questão de equilíbrio, memória, e assim, vai depender muito da condição do paciente, da demanda que está vindo naquele prognóstico, né? Muito bem, obrigado. A Sádia Bellini, ela pergunta se alguém poderia falar um pouquinho sobre... Professor, desculpa, deixa eu complementar só para a última pergunta sobre fique à o vontade. neurologista. Quero indicar uma indicação de pesquisa e de leitura de um grande neurologista chamado Oliver Sacks, que foi um grande parceiro e estudioso dos efeitos da música do cérebro. Todas essas informações que eu apresentei para vocês sobre a música, como age no cérebro, o efeito da música no cérebro, elas vieram de estudos de neurologistas investigando sobre essa ação da música no cérebro, se apropriando desse conhecimento. E o Oliver Sacks é um dos grandes neurologistas que se interessou muito pela ação da música no cérebro, como se estrutura, como acontece, os efeitos disso. Então, só para deixar uma indicação de leitura, tá bom? E um outro livro muito legal também, A Música no Seu Cérebro, do Levitin. Tá bom? Ok, obrigado, querida. E daí eu vou complementar também. Não, fique à vontade. Fique à vontade. Vou complementar também. A professora Marileia, do nosso curso, ela fez a sua tese de doutorado sobre a reserva cognitiva promovida pela musicoterapia. Foram estudos de caso, deve já estar na forma online, e que tem, além de uma revisão de bibliografia, né, porque ela é muito estudiosa da parte das neurociências, então ela já traz bem específico da musicoterapia.
né? Além dos livros da Alucinações Musicais e também do Daniel Levitin, eu não me tem 2 nomes, um é a versão portuguesa e a brasileira. Tá? Excelente. Obrigada, Patrícia, por Obrigado, querida. A Fabiane não, é a Sádia Bellini. Ela diz o seguinte, se vocês poderiam falar um pouco sobre pontos em comum entre a educação musical e musicoterapia. O Tiago faz uma pergunta similar. Interessantíssimas todas as falas desta tarde. Sou psicólogo em música e formação e tenho um grande interesse pela musicoterapia. Gostaria que as palestrantes pudessem falar um pouco mais sobre as possibilidades interdisciplinares da musicoterapia com outras áreas do conhecimento em um atendimento menos fragmentado do sujeito. Tá? Com isso, nós terminamos nossas questões aqui para a gente ir caminhando para o final. Podem ficar à vontade para responder. Gente, vou começar. Professora, por favor, fique à vontade. Foi o Tiago, né, professor, que fez essa pergunta. Vou falar partindo de uma prática hoje em Belém, né, que são os atendimentos interdisciplinares e multiprofissionais. A musicoterapia em Belém, ela não está só nos consultórios, ela está nas clínicas e no centro de reabilitação também, né? No centro de reabilitação, posso falar como profissional que atuei lá, nós temos uma atuação multi e interdisciplinar, onde a musicoterapia faz parte da equipe terapêutica que atende o paciente, e eles são avaliados de forma conjunta, como um todo. A gente faz reunião multiprofissional para avaliar o paciente de uma forma completa, né? Não só olhando a fisioterapia, a psicologia ou a musicoterapia. Os profissionais se reúnem, avaliam para planejar também uma intervenção multidisciplinar, considerando o todo do paciente, não de forma fragmentada. Eu atualmente atendo numa clínica onde o meu atendimento ocorre de forma interdisciplinar com as fisioterapeutas que atendem no TheraSuite. Então, a gente planeja, atende, estabelece as metas SMART, as metas a curto tempo a serem alcançadas durante os atendimentos, o tratamento dos pacientes com paralisia cerebral, por exemplo. Então, a musicoterapia já não é mais uma terapia que está isolada, que está sozinha, e cada vez mais nós, profissionais da saúde, trabalhamos para que o paciente seja visto como um todo, para que as equipes de profissionais que atendem esses pacientes trabalhem de forma interdisciplinar, multiprofissional e estejam integradas, porque o objetivo final é o desenvolvimento e o crescimento desse paciente. Obrigado. Bom, a outra questão importante também é a modalidade da formação das equipes, né? Eu acho interessante essa pergunta, porque a gente tem pacientes muito pequenos, são muito mexidos, que eles vão de manhã numa terapia, no outro dia numa outra, inclusive em alguns centros em que há um rodízio de terapeutas. O que atendeu hoje, semana que vem, naquele setor é outro terapeuta. Uhum. E a gente sempre pensa no emocional, na questão do vínculo. Dessa criança mesmo que ela não tenha condições de verbalizar, mas de falar, né? Mas ela está sentindo e muitas vezes ela reclama justamente e a família não entende. Não está gostando da fisioterapia. Não exatamente disso, né? Mas, então, é muito importante, sim, a interpretação verbal em comparação, principalmente nas equipes transdisciplinar, né? Em que cada um dá o seu parecer na sua área, na sua especialidade, né? Então, é muito bem-vindo, né? Porque cada um sabe de uma parte, né? Mas não necessariamente que esse paciente tenha que passar por todo mundo, né? Que às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Obrigado, professor. Na minha experiência, eu trabalho com a musicoterapia home care e também tem a musicoterapia clínica que eu faço. E na clínica que eu estou, ela também tem essa relação. O paciente, ele passa por várias terapias, né? Não necessariamente ele faz todas as terapias num dia, ele faz durante a semana, segunda que faz uma, terça outra, e assim, às vezes ele faz 2 por dia, às vezes eu recebo um paciente que já veio da fonoaudióloga, ou já veio da neuropsicóloga, do psicólogo. E aí a gente tem um momento nosso da clínica, que a gente se reúne para fazer essa integração, como a professora Laura colocou, porque quem ganha com isso é o paciente, né?
é muito importante ter esse cuidado, a gente não ter essa vaidade de achar porque terapeuta sabe tudo, não precisa compartilhar nada. E aí, assim, a gente tem que deixar essa questão do egoísmo, da vaidade, porque a gente está lidando com o ser humano, e é como a professora falou, a música ela pode fazer mal, sim. É uma coisa que eu também coloco, essa questão da gente repensar, né? Da gente ter esse cuidado, e quando a gente fala com os outros profissionais que estão ali junto conosco, eles compreendem melhor essa questão do uso da música na terapia. Porque, por exemplo, na clínica que eu estou, uma das profissionais achava que não, a música não fazia mal. E aí eu esclareci isso para ela, coloquei. Então, assim, é importante trazer esse esclarecimento para os outros profissionais, porque quando a gente tem esse momento de compartilhar, de integrar conhecimentos, também eles trazem informações que agregam para a gente, quanto profissional, quanto terapeuta, para estar dando um atendimento mais adequado ou estar, de fato, ali tendo o objetivo assistido para aquele paciente, né? E aí, como a professora também colocou, a professora Laura, na minha musicoterapia home care, com os pacientes que eu atendo de questões paliativas, essa questão da perda, trabalhar essa perda na família, porque quando tu vai fazer a terapia com esse paciente, não é só o paciente que tu está atendendo, tem os familiares ali envolvidos também. E aí ter esse cuidado de como tu está estabelecendo esse atendimento, né, essa fala, não é só tu tá ali fazendo atendimento, não é só isso, tem muita coisa ali envolvida. E a gente precisa, quanto mais tu puderes compreender, buscar informações, capacitações, estar integrado, quem ganha com isso é os pacientes, né? Não só a gente, o profissional, mas eu penso no paciente sempre. É um ser humano que está ali, né? Não é um objeto. A gente tem que pensar nisso. Lindo, lindo, Letícia, lindo mesmo. Lindo, muito bem colocado. Esta visão ampliada para além da paciente que a gente atende, né? Essa pessoa tem um contexto familiar, né? Ela tem uma história. Respondendo a Saad, que perguntou quais são os pontos, então, não sei se a gente segue. Bom, um ponto de encontro é a música, e o outro são os problemas. Né? A gente nós como profissionais, nós somos profissionais para resolver os problemas dos outros. E a gente tem que gostar do que a gente faz. A gente tem que gostar com quem a gente trabalha. Né? E a música, lembrando, dentro dos princípios da música, que ela organiza. Então, a música no ambiente escolar, ela pode organizar, assim como também terapeuticamente. Ela, por ser uma terapia de atividade, ela coloca as pessoas a fazer as coisas. Né? E, por último, quando a gente faz e tem resultados, a gente aumenta a nossa autoestima, a gente gosta mais e fica confiante para um próximo desafio. Eu acho que esses pontos de proximidade, e não apenas uma aula de música para ter um repertório, para apresentar e aqui e lá, e que a gente estuda há anos, não sei como é que é na cidade de vocês, tá, gente? Eu vou contar da minha experiência. A maioria das escolas tem aula de música, mas as pessoas terminam o ensino e não sabem uma partitura. Continuam tão analfabetos quanto iniciaram, né? E tiveram aula de música. Então, eu tenho as minhas desconfianças também. E aí também, professora, tem a questão da aula de música nas escolas, no ensino básico, que é uma coisa que eu vivencio muito. A música dentro do conservatório, de uma escola especializada, é um aprendizado. Tem um fim ali para aprender o instrumento. E a música numa escola regular, de nível básico, tu está usando a música ali como uma disciplina que está englobada no ensino de artes. E aí o profissional tem que entender isso, ele não está dentro de uma escola especializada, de uma escola técnica. Então ele tem que dar esse ensino de uma forma básica, mas fazer com que esse ensino se torne estimulante e prazeroso para essa criança, para que também não traumatize, porque às vezes essas crianças elas já vêm de situações traumáticas, né, dentro do contexto familiar ou de outras situações que ela traz. E aí ela vem para a escola justamente nesse momento do aprendizado, e se o profissional ele consegue ter essa consciência, consegue ter essa reflexão, ele pode utilizar isso aí para justamente auxiliar, ajudar essa criança nesse desenvolvimento do aprendizado dela na escola, mas, lógico, trazendo esse aprendizado musical com esse objetivo, com essa finalidade, né? E aí, quando eu vejo dessa maneira, a gente precisa compreender isso, essas nuances, porque quando eu fui ministrá-la no ensino regular, a minha maior dificuldade foi essa, porque às vezes pais chegavam comigo e diziam, mas o meu filho não toca o instrumento, não vai aprender o instrumento. Aí eu disse, nós estamos na aula de arte.
Eu vou fazer um ensino aqui básico, se o senhor quiser que ele aprenda o instrumento, eu vou direcionar para uma escola especializada, para que ele continue esse conhecimento lá. E lá na escola especializada ele vai ter esse entendimento, esse aprofundamento, né? E a gente precisa esclarecer isso. Então, assim, quando as pessoas elas entendem, de fato, o objetivo de cada profissão, né, dentro da educação musical ou da musicoterapia, a gente consegue trazer esse esclarecimento e fazer com que a pessoa, de fato, não se frustre. Não frustre ela mesma, porque eu costumo dizer que a gente precisa nos entender para depois estar buscando e compreender o próximo, né? Porque senão, se não se faz entender, a gente não se faz entender, a pessoa fica em dúvida e fica essa confusão. Queridos e queridas, infelizmente eu vou ter que fazer o papel de chato aqui, interromper tão bela discussão, tão bela reflexão. Eu vi vocês falando agora, fiquei pensando que a cada dia eu me convenço que o objetivo principal da música não é ensinar um instrumento. O principal objetivo da música é educar sensibilidades, é nos aproximar da felicidade, do sagrado, e nós utilizamos como meio o instrumento, mas o instrumento não é o fim, ele é um meio. Eu agradeço pelas falas enriquecedoras de vocês, saímos daqui hoje muito enriquecidos pela fala de vocês. Infelizmente, por conta do horário, muitos de nós ainda teremos outras atividades agora, a gente vai ter que interromper aqui, mas sem dúvida nenhuma já deixou aqui o gosto para a gente recomeçar numa próxima oportunidade. Quero agradecer a professora Patrícia Costa, a professora Letícia Silva, a professora Laura, assim, que de pronto nos atenderam, aceitaram estar conosco e trouxeram reflexões assim profundas para que nós possamos, inclusive, repensar nossa atuação enquanto educadores musicais e seres humanos. Muito obrigado, e agora quero passar a palavra para a professora Cristina, que vai fazer um momento poético, digamos assim, e finalizar a reunião. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram aqui. Enquanto a professora Cristina fala, eu queria pedir para vocês a oportunidade, aliás, que vocês abram suas câmeras, que eu vou fazer as fotos para colocar no Facebook, por favor, tá? Que bom. Muito obrigada, professor Augusto. Parabéns por essa mesa. Eu fiquei meio cailá, porque eu estava num outro lugar. Hoje em dia a gente é assim, é multilugar, multitarefa. Mas eu quero agradecer muito e dizer que é uma satisfação cada semana que a gente tem tanta gente querida falando nessa atividade de extensão, então, da UEPA e da UERJ. Então, muito obrigada. E esse agradecimento vai juntamente com esse momento poético. E eu quero trazer mais uma vez uma mulher aqui, uma poeta, como as poetisas hoje em dia querem ser chamadas, e por isso que eu assim estou dizendo. Vou trazer uma poeta lá da Idade Média, que inclusive era também musicista e uma exímia musicista, compositora, e ela também era religiosa. A Hildegard von Bingen, não sei se já ouviram falar, que ela nasceu lá em 1098 e faleceu em 1179. E para finalizar esse momento de hoje, então, e agradecer do fundo do coração a participação, eu trago dela o seguinte: ó Deus, que fizestes admiravelmente todas as coisas, vós coroastes o homem com a coroa de ouro da inteligência e da mulher também, e o revestistes com a soberba vestimenta de beleza visível, e assim o colocaste como um príncipe, acima de vossas obras perfeitas, que dispusestes com justiça e bondade entre vossas criaturas. Porque outorgastes à humanidade dignidades maiores e mais admiráveis do que as outras criaturas. A oração é essencialmente a inspiração, a expiração da respiração do universo. Um grande abraço a todos e a todas. Obrigada pela presença. Obrigada. Um abraço a todos. Até quinta. Obrigado, professora Laura, professora Letícia, professora Patrícia, professora Cristina, professora Ana Souza, que está aqui também. Prazer, obrigada. Tá bem.